does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Meu aluno, professor Heitor Ferreira, seu professor de História do Ceará, aqui no Objetivo Concursos, iniciando com você mais um super bloco, um bloco fundamental, um bloco essencial para você conseguir evoluir sistematicamente dentro da história do Ceará. Então, meu aluno, vem aqui. Mais um super bloco do nosso História do Ceará em Questões, bloquinho de número 15. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me segue, segue lá o professor no @pergunta pro Heitor. E hoje o nosso eixo é política no Ceará. Vamos trabalhar aqui algumas questões estruturais e, obviamente, mais uma mescla de eventos. Professor, como assim? Para esse bloco, nós vamos trabalhar grandes nomes da política cearense aplicados a eventos, a questões estruturais que são essenciais para se entender a evolução política dentro do estado do Ceará. Então, bora para a primeira questão
porque aqui vai ter muita pegadinha. Questãozinha de número 1 traz o seguinte: era governador do Ceará quando eclodiu o movimento de 64, mas foi mantido no cargo pelos militares. Professor, primeira questãozinha traz à tona um nome complicado, não? Um nomezinho complicado. Que nome, professor? Carlos Gereissati? Não. Virgílio Távora? Sim, já pode marcar B de bola. Paulo Sarazate? Não. Raul Barbosa? Não. Gonzaga Mota? Ó, Gonzaga Mota foi o último. Detalhe importante, olha para mim. Quando nós falamos de Virgílio Távora, na ocasião, Virgílio Távora havia sido eleito pela UDN, tá? A União Democrática Nacional, assumiu o seu mandato em 25 de março de 63, mas mesmo após o golpe civil-militar, os militares acharam por bem mantê-lo à frente do governo cearense. Então, mesmo tendo sido eleito a priori, o primeiro presidente militar, o senhor Castelo Branco, manteve o Virgílio Távora. Inclusive, né, ele vai fazer parte de uma geração muito importante, junto com César Caos, junto com Adalto Bezerra. Ah, é, professor? Sim. Agora, uma possibilidade que a banca pode colocar. Se a banca solicitar a você quem foi o primeiro governador do Ceará, escolhido pelo regime civil-militar, quem foi? Ah, aí, meu aluno, você vai ter que lembrar, ó, o primeiro escolhido pelo regime civil-militar do senhor Franklin Chaves. Franklin Chaves, escolhido pelo general Castelo Branco, fazia parte do Arena, a chamada Aliança Renovadora Nacional. Eita, professor, questãozinha complicada, né? É uma questãozinha mais conceitual que exige um domínio técnico um pouco mais aguçado. Agora vem, bora para a questão 2, que já está na tela. Questãozinha 2 diz o seguinte: político que se manteve no poder do Ceará de 35 a 45, ó o recorte, era Vargas. Primeiramente, governador eleito e depois interventor durante o Estado Novo. Professor, o que nós temos à tona aqui? Olha para mim. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Eu tenho que ressaltar algumas características que são norteadoras. Ao longo do que nós chamamos de Era Vargas no Ceará, nós tivemos Manuel Fernandes Távora, um governador provisório ali entre 30 e 31. Aí vem interventor federal João da Silva Leal. Aí vem interventor federal Roberto Carneiro de Mendonça. Aí vem interventor federal Felipe Moreira Lima. Aí vem interventor federal Franklin Monteiro Gondim. Aí vem, ó, governador eleito via sufrágio universal, Francisco Menezes Pimentel. Assume em 25 de maio de 35, ali naquele vácuo da Constituição de 34. Ok, como governador eleito pelo sufrágio universal, ele se mantém até
10 de novembro de 1937. Na fatídica data, ele é convertido a interventor federal, ficando até 28 de outubro de 45. Então ficou fácil. Vamos às possibilidades. Quem foi o governador que foi primeiramente eleito e depois interventor federal? Menezes Pimentel, também conhecido como Francisco de Menezes Pimentel. Tranquilo isso? Meu aluno, em questões relacionadas à política do Ceará, prepare-se para alguma cobrança nesta sistemática. É muito normal que a banca possa trazer algo nesta sistemática. Vixe, professor, mas aí complica. Então, é preciso ter um panorama bem interessante sobre esta história política do Ceará para não ser surpreendido, né? Então, tem que rever os grandes nomes que governaram o Ceará ao longo da história, não só no período republicano, mas em todas as etapas, império e colonização também. Tranquilo? Vem aqui, mais uma questão que já está na tela. Questãozinha 3 traz o seguinte pra gente, olha lá. Tenente cearense que, em 1931, fundou a Legião Cearense do Trabalho, a LCT, movimento cujo objetivo era defender os interesses dos trabalhadores, porém mantendo harmonia entre as classes sociais. A Legião Cearense do Trabalho traz como prerrogativa um movimento de caráter católico e que tinha duas concepções, era anti-capitalismo e anti-comunismo. Sério, professor? Sério. O tenente em questão, muito conhecido e vai pintar na sua prova, é o grande Severino Sombra. Severino Sombra, olha para mim, meu aluno, atente-se ao aspecto. Severino Sombra, ao edificar a chamada Legião Operária Cearense em 31, que se estende até 37, ele traz como prerrogativa, tá, um movimento de unidade que vai se opor ao individualismo do capitalismo e ao coletivismo do comunismo. Então, sempre que você pensar na figura do tenente Severino Sombra, ele vai ter o apoio amplo da Igreja Católica. Nós temos a LCT, a Legião Cearense do Trabalho, com algumas afinidades ali vinculadas ao fascismo, em especial italiano. Eu tenho este viés, claro, mas acima de tudo, a LCT traz como característica um movimento de unidade populacional, mitigando os conflitos entre a classe operária e os empregadores. Ele queria, de fato, trazer ali uma organização estrutural, manter uma pacificação. Opa, opa, opa. Interessante isso, né? Interessante e essencial. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, vem aqui comigo. Preste muita atenção agora. Questãozinha de número 4 traz a seguinte base. Jornal cearense pertencente à Igreja Católica que teve importante atuação na vida política dos anos de 1930, defendendo ideias fortemente anticomunista. Opa, professor, que jornal é esse? Professor, o que eu tenho neste jornal? De forma clássica,
olha para mim. Dentro do Ceará, eu tenho muitos jornais que ganharam força e expansão. Mas o Nordeste foi um dos jornais mais importantes do Ceará. Sério, professor? Sério. Por quê, professor? O jornal O Nordeste, ele trouxe uma prerrogativa. Ali na década de 30, em especial em Fortaleza, este jornal traz uma linha editorial, traz uma concepção vinculada a quais características? De forma básica, vinculada à Igreja Católica, tá? O Nordeste, ele tem um viés, ele tem uma linha, ele tem uma base muito próxima às concepções pensadas por quem? Pela LCT, a Legião Cearense do Trabalho, pela LEC, a Liga Eleitoral Católica. Sério, professor? Sério. Então, quando nós falamos de jornal de grande expansão, de grande renome e de grande força na década de 30, não tem outra opção. Olha aqui, não vai ser o Estado, nem o Unitário, nem o Correio do Ceará, e muito menos o Correio Brasiliense. O jornal é O Nordeste. O Nordeste tem uma linha editorial. Detalhezinho, tá? Em especial na década de 1930, inteiramente ligado à visão católica. E aí pode aparecer como prerrogativa, como base, a LCT, a LEC, a COC, entre outros elementos. Sério, professor? Sério. Então, lembra sempre, década de 30, jornal com grande expansão, com grande força e atuação dentro do Ceará, em especial olhando para Fortaleza, é o Nordeste. Opa, então perfeito, tranquilo. Bora para a próxima questão? Bora para a próxima, vem aqui. Próxima questão já está na tela e traz o seguinte, olha lá. Ex-governador do Ceará, que construiu o novo aeroporto internacional Pinto Martins. Detalhe, construção de aeroporto, por que cai em prova? Tá? Porque traz à tona um fator de deslocamento, também conhecido como modal, um modal de transporte. Detalhe, se você, meu aluno, começar a olhar para os nomes em tela, alguns nomes a gente consegue eliminar de forma assim, como eu posso dizer, rápida, né? Ah, quais nomes, professor? Quais nomes eu conseguiria aqui eliminar rapidamente pela distância, né, das atualidades? Nós poderíamos eliminar aqui, por óbvio, Lúcia Alcântara e Gonzaga Mota. Opa, ok, professor. Vai sobrar 3. Na verdade, agora ficou fácil, né? Vai sobrar somente um. Ciro Gomes e Tasso Gereissati. Aí já pode anotar, gabarito A é Tasso Gereissati. Professor, e como eu chego nesse raciocínio lógico? Tasso Gereissati, entenda só, foi o grande responsável por promover no Ceará o chamado governo das mudanças. Quem antecede Tasso no governo das mudanças? Gonzaga,
Mota. Este governo das mudanças estava integralmente vinculado à chamada SIC no Ceará. Ah, é, professor? Sim, a SIC, o Centro Industrial do Ceará, tinha como característica e manifesto apoio a Tasso por qual motivo? Porque a partir da estrutura e do desenvolvimento desta base de Tasso Gereissati, eu começo a investir em multimodais. Então, eu vou me desvencilhar daquela política coronelista, tá? Eu vou me afastar da oligarquia, eu vou me afastar de traços do chamado coronelismo para começar um novo momento dentro da história do Ceará. Um momento em que o governo ele vai se atrelar em especial a quem? A SIC, um grupo de jovens empresários que queriam promover o quê? Uma transição, uma grande mudança técnica, uma grande mudança estrutural dentro do quê? Desta sociedade cearense. Ah, isso é interessante, né? Isso é interessante, isso é essencial, e a partir destes elementos, nós começamos a entender que o governo do Ceará traz diversas prerrogativas. E aí, estas transições políticas, esta aproximação dos governos atuais com a industrialização é uma organização, é uma roupagem muito real. E aí nós temos que entender toda esta transição. Tranquilo, meu aluno? Então, fechamos aqui este super bloco tratando da política no Ceará, com vários eventos pontuais, com várias transições claras e lógicas de poder que você não pode deixar de fora, porque pode lhe complicar muito estruturalmente falando. Beleza? Agora, bate aquele print, printou, marca lá o arroba Objetivo Concursos, o arroba pergunta pro Heitor. E um detalhe importante, professor, como eu consigo absorver essa cronologia? É só você pegar a cronologia histórica dos governantes do Ceará, monta em uma folha de sulfite, cria esta linha do tempo e cola de frente ao seu ambiente de estudo. Toda vez que você levantar a cabeça, você olha para ela. Para que isso, professor? Essa cronologia ela vai ser essencial para que você não erre uma questão por alguns detalhezinhos básicos de ordenamento, transição, permanência, quem muda, quem fica, por que muda, por que fica. Estes detalhes fazem uma diferença enorme na sua preparação. Beleza? Agora sim, eu aguardo você em um próximo bloco. Vamos juntos até a sua aprovação. Valeu, guerreiro! Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho. Nós estamos aqui dando continuidade às nossas questões focadas na banca IDECAM, focada aqui no nosso concurso PM Ceará. Vamos falar agora nessa aula a respeito de algumas questões, vamos resolver algumas questões focadas apenas em organização da administração. Olha, a banca gosta bastante desse tema, então a gente vai resolver o máximo de questões possíveis sobre isso. Vamos lá? Então, olha só. Nossa primeira questãozinha diz o seguinte: a administração pública consiste em um conjunto de agências e servidores profissionais, mantidos com recursos públicos e encarregados da decisão e implementação das normas necessárias ao bem-estar social e das ações necessárias à gestão do que é público. A administração pública federal é composta pelos três poderes:
executivo, legislativo e judiciário, que são independentes entre si. Ao executivo recai a administração direta e indireta. Compõe, então, a administração direta. A IDECAN colocou texto, e no final ela só quer saber quem são os entes federativos, quem são os entes que compõem a administração direta. Lembrando que nós temos 4 entes da administração direta e 4 entes da administração indireta. A administração direta é aquela que tem a sua atribuição de execução do poder público, tá? Então, vamos lá. Por que eu voltei aqui, meu Deus? Então, compõe a administração direta. As autarquias? Não. As autarquias, administração indireta. Fundações públicas, administração indireta. Empresas públicas também é da administração indireta. E sociedade de economia mista também. Então, esses primeiros 4 indivíduos aqui, eles compõem a nossa chamada administração indireta. Tudo bem? Professora, mas espera aí. Na letra E, fala a respeito de ministérios regulares e extraordinários. Quando eu estudei, eu vi que a administração direta é composta pela União, Estados, DF e os municípios. Onde entra esses ministérios? Os ministérios são órgãos públicos vinculados e pertencentes à União. Se ele tivesse colocado aqui Secretaria de Educação do Estado do Ceará, pertencia à administração direta, porque era um órgão público subordinado ao Estado do Ceará, ao governo do Estado do Ceará, tá? Então, quando a gente fala, e você acha que a sua prova vai colocar só isso, União, Estados, DF, municípios? Não, ela vai colocar um órgão ali subordinado que compõe aqueles entes federados, tudo bem? Então, fica de olho com relação a isso, tá? Então, olha só. Então, a nossa alternativa correta fica aqui a letra E. Ministérios regulares ou ministérios extraordinários. Vamos para a nossa próxima questão, só para aqui mostrar para vocês, tá? Com relação à administração direta, chamado de ente federado ou ente federativo ou pessoa política. Importante sobre isso, ó, galera. Nós temos aqui que a pessoa jurídica de direito público, eles têm autonomia política, administrativa e financeira, tá? Então, não significa que a União, por ela ser maior territorialmente, ela é superior aos municípios, tá? Então, isso não tem nada a ver. Eles têm autonomia política, administrativa e financeira. Isso quer dizer que, por exemplo, em casos, fica até uma observação aqui, em casos de questões financeiras em que municípios estão devendo para o Estado, porque eles não são subordinados nem nada disso, porque eles são autônomos. Mas tem dinheiro, tem verba da União, tem verba federal. Se por um acaso os municípios não deram conta de pagar essa dívida com a União, alguma coisa nesse sentido, pode acontecer o que a gente chama de intervenção federal. Polêmico. Mas é intervenção federal, que são coisas diferentes de intervenção militar, tá? Então, é quando os municípios ou outro ente, os estados ou o próprio DF, está devendo dinheiro, está com alguma questão financeira, o Estado, então, vem a intervenção federal, tá? Só essa observação aqui para você, beleza? Disposto horizontalmente, sem hierarquia, sem subordinação, tá? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questãozinha. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são entidades integrantes da administração indireta. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Os princípios da administração pública não se aplicam às entidades integrantes da administração indireta. Os princípios que nós vamos falar aqui em um próximo bloco se aplicam sim às entidades integrantes da administração indireta, tá? Letra B. As empresas públicas com atuação no mercado financeiro podem ser instituídas por meio de decreto. Não, as empresas públicas não podem ser mediante decreto do Poder Executivo, tá? Somente mediante lei. E mediante lei, em sentido formal, é lá do Poder Legislativo, beleza? Letra C. As fundações públicas
devem ter a sua criação autorizada por lei específica e cabe à lei ordinária definir as suas áreas de atuação. Não, tá? É o contrário, tudo bem? O que vai definir aqui as áreas de atuação é uma lei específica. Letra D. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, devem ter a sua criação autorizada por lei específica e o seu quadro de pessoal é submetido ao regime estatutário. Sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, sim. Devem ter a sua criação autorizada por lei específica? Não, tá? E seu quadro de pessoal não estatutário, tudo bem? E a letra E, as empresas públicas devem ter a sua criação autorizada por lei específica e o seu quadro de pessoal é submetido ao regime trabalhista comum, chamado de CLT, tá? Então, sim, com exceção dos dirigentes, tá? Com exceção dos dirigentes que são vinculados a estatutos, mas o regime de pessoal é CLT. Então, a alternativa correta aqui pra gente, a letra E. Só colocando essa observação, com relação às empresas públicas, sociedade e economia mista, aqui nós temos que o regime de pessoal ela é seletista, não é estatutário com exceção dos dirigentes, que esses sim exercem cargo em comissão e eles serão vinculados aí ao estatuto, a lei 8.112, se a gente estiver falando aqui de uma empresa pública federal, beleza? Aqui eu apresentei somente uma diferença aí a respeito das duas, entre as empresas públicas, sociedade e economia mista. 100% do capital das empresas públicas é público, da sociedade e economia mista, o capital ele é misto, 50% mais um público e o restante privado. Lembrando que deste privado aqui é composto por uma modalidade societária de sociedade anônima, tá? Então, só pode ser anônima. Justiça comum, federal ou estadual, teve um crime na Caixa, teve um crime no Correios. Quem é que vai julgar? Federal ou estadual, tá? Ocorreu um crime no Banco do Brasil ou na Petrobras, somente estadual. É por isso que o Petrolão, né, foi todo julgado ali, começou ali no Paraná e foi subindo, tudo bem? Por quê? Começou aqui na esfera estadual, beleza? Bem tranquilo aqui com relação a essas diferenças, tá? Aqui só uma observação, as finalidades das empresas públicas e da sociedade de economia mista, existem duas, né, atribuições, duas finalidades. Ou elas são prestadoras de serviço público ou elas são exploradoras de atividade econômica, tá? Por exemplo, aqui nós temos prestadora de serviço público e exploradora de atividade econômica. Tudo bem? Bem tranquilo? Massa. Então, vamos para a nossa próxima questão. A autoridade administrativa da União está cercada de entidades da chamada administração indireta, entre elas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Neste cenário, assinale a alternativa correta. Somente mediante lei complementar pode ser criada uma empresa pública. A gente acabou de ver, ó, aqui, ó, é lei específica, não é lei complementar, tá? As empresas públicas federais não podem ter participação em empresas privadas. Podem, tá? As empresas públicas federais podem ter participação em empresas privadas, sim, beleza? Letra C. As sociedades de economia mista devem oferecer um regime estatutário para os seus empregados. Não. Qual é o regime de pessoal? CLT. Tá? O regime estatutário somente para os dirigentes que exercem cargo em comissão. Serão admitidos após... Letra D. A criação de subsidiária de sociedade de economia mista depende de autorização legislativa. Tá? O que seria essa criação de subsidiária? Ah, o que seria essa subsidiária? Nada mais é do que uma criação, é uma sociedade de economia mista, que ela tem algumas subsidiárias, tá? Que vão auxiliar a sociedade de economia mista. Mas para que essa sociedade de economia mista ela consiga, né, compor a sociedade, precisa de autorização legislativa para isso, tá? Então, sim, essa questãozinha aqui ela está correta, a alternativa para a gente correta dessa questão, a letra D, tudo bem? E aqui diz que somente mediante lei complementar pode ser criada uma sociedade de economia mista. Olha a letra A e a letra E, tá? É quase a mesma coisa,
é a semelhança, na verdade, entre empresa pública e sociedade e economia mista. Não é lei complementar. E sim, a gente sabe que é uma lei específica, tá? Muito cuidado com relação a esse tipo de questão aqui, tá? Vou colocar o asterisco que é para você depois reestudar essa questão com mais carinho, mais tempo, leia, releia, que é uma questão muito boa, beleza? Próxima questão. Quanto à administração direta e indireta federal no direito brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. A autarquia é pessoa jurídica de direito público, integra a administração pública indireta e possui certas prerrogativas não extensíveis à iniciativa pública. Sem graça, quando a letra A é a alternativa correta. Por quê? Quando a gente fala aqui de autarquia, eu estou me referindo à única pessoa que compõe a administração indireta, que é pessoa jurídica de direito público. A única, tanto que se a sua questão perguntar assim, a administração indireta é composta de pessoa jurídica de direito privado, tá certo. A regra é essa. Por quê? Porque fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista, as três de 4 é maioria. As 3 são pessoas jurídicas de direito privado. Essa é a regra. Excepcionalmente, somente a autarquia, uma só, que compõe a administração indireta, que é uma pessoa jurídica de direito público. E ser pessoa jurídica de direito público significa que possui prerrogativas de direito público, ou seja, que devem priorizar pelo interesse da coletividade, supremacia e indisponibilidade do interesse público, assim como toda administração direta, tá? Então, quando a questão ela menciona justamente que ela possui prerrogativas não extensíveis à iniciativa privada, é exatamente isso, tá? Então, essa questãozinha ela está perfeita, a alternativa correta, a letra A. Vamos ver por que está errada a letra B. Ó, as empresas públicas confundem-se em seu conceito jurídico com a sociedade de economia mista, já que ambas podem adotar a forma constitutiva de sociedade anônima. Não, tá? Quando a gente fala de semelhanças entre empresa pública e sociedade e economia mista, sim, a gente tem, elas são criadas mediante lei específica, elas precisam de registro, elas têm 2 finalidades, ou elas são exploradoras de atividade econômica, ou são prestadoras de serviço público, tá? O regime de pessoal, ele é estatutário, com exceção, o estatutário é regime seletista, com exceção dos dirigentes que são estatutários, tá? Então, existem todas essas semelhanças, mas com relação à modalidade societária, aí figura uma diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista, que é justamente esse fato que a questão trouxe, ser sociedade anônima. Somente as sociedades de economia mista podem ser compostas ali, a sua parte, né, privada, ser composta por SA, tá? Por sociedade anônima, beleza? Então, essa é a diferença, que vê, olha só, aqui, ó, que eu trouxe para você é justamente essa diferença. Ó, apenas sociedade anônima SA. Na empresa pública é qualquer uma, tá? Então, aqui a questão, a letra B, tá errada porque elas não podem. Somente pode adotar a forma constitutiva de sociedade anônima a sociedade de economia mista, beleza? Letra C. O direito brasileiro não comporta a figura de fundações públicas de direito público, sendo que, desde 1988, todas as fundações são pessoas jurídicas de direito privado. É forte falar toda sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, sim, empresa pública também. Mas toda fundação pública é de direito privado? Não. Existem exceções, tá? Que são chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, tá? Elas nascem como fundações, ou seja, elas são criadas e elas precisam de uma lei complementar para trazer as suas atribuições, né? Para que servem as fundações públicas, mas no final das contas elas vão apresentar prerrogativas públicas. E se elas vão apresentar prerrogativas públicas, elas nascem fundações, mas elas, na verdade, elas são autarquias. Então, se elas são autarquias, no seu bojo, se elas são autarquias, logo, elas são pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, quando a questão ela traz que não comporta a figura porque todas as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado, não.
A regra é que elas sejam de direito privado, mas excepcionalmente elas podem sim ser pessoas jurídicas de direito público, tá? Na letra D, fala a respeito dos consórcios públicos. Os consórcios públicos na legislação brasileira podem se constituir por meio de associação entre entes federativos ou mediante associação pública desses com entidades da sociedade privada. Quando a gente fala de consórcios públicos, os consórcios públicos só podem figurar aqui, ó, como associações, como associação de entes federativos, tá? União com o Estado, Estado com outro Estado, Estado com DF, com município, tá? Então, os consórcios públicos não podem aqui ser compostos por entes da sociedade privada, beleza? Tranquila essa questãozinha aqui também, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês com relação às autarquias, né? Que a gente falou das autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público, são criadas e extintas mediante lei específica, não precisam de registro, tá? Diferente das outras 3 que precisam de registro em junta comercial. Finalidade, atividades típicas do Estado, por quê? Porque elas são pessoas jurídicas de direito público. Não podem ter exploração econômica, assim como as fundações públicas. Possui responsabilidade objetiva, bem como também, de acordo com a teoria aí, da responsabilidade civil, assim como o Estado. Tem imunidade tributária. Competência jurisdicional, justiça comum federal ou estadual. Exemplos, Inmetro, IBAMA, as agências reguladoras, tá? Anvisa, né? A gente tem várias agências reguladoras que compõem aqui, que são autarquias, beleza? Continuando aqui, então, para a gente finalizar essa nossa aula aqui a respeito da organização da administração pública. Preencha corretamente a lacuna. Ocorre a chamada quando se atribuem competências administrativas a outras pessoas jurídicas autônomas e distintas do ente político que as criou, as quais são divididas internamente em diversos órgãos, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui um slide como... Ah, perfeito. Então, ó, esse slide aqui, que eu mostrei aqui para você, e você vai ficar de olho nele, esse slide é essencial quando a gente fala dos institutos de desconcentração, descentralização, centralização. Então, esse aqui é um resumo de tudo que você precisa saber, tá? Então, olha só, pensa aqui comigo. Eu tenho a administração direta, pessoa jurídica de direito público, que é subdividida em órgãos. Lembra que a gente falou lá no comecinho da nossa aula a respeito dos ministérios? Sim. Quando essa pessoa jurídica é dividida em órgãos, nós temos um instituto chamado de desconcentração. Falei de órgão público, eu estou falando de desconcentração, beleza? Só que, advindo ali do escopo do princípio da eficiência, administração gerencial, a administração direta resolveu criar uma nova pessoa jurídica para descentralizar as atividades que ela estava realizando. Então, mediante descentralização, porque todas as atividades típicas estavam centralizadas com a administração direta e ela viu que não estava dando conta, ela falou, quer saber? Eu sou o centro das atenções, mas agora eu não serei mais. Eu vou descentralizar todas essas atividades que eu estou fazendo e vou criar uma nova pessoa jurídica. E aqui nós temos a administração indireta, tá? Então, descentralizou, criou a administração indireta. Ou seja, eu tenho uma nova pessoa jurídica, tá? Então, aqui eu tenho 2 pessoas jurídicas. A administração direta, que é toda pública, e nós temos a indireta, que é a regra, que é toda privada. Tá vendo que são 2 pessoas jurídicas diferentes? Então, isso acontece mediante descentralização. E quando a questão ela fala que essa entidade descentralizada criou internamente órgãos públicos, inclusive pode criar suas subsidiárias mediante autorização legislativa, massa, criou órgão, eu estou falando de desconcentração, tá? Então, vamos voltar aqui para a questão. O que ela disse? Ó, opa, aqui tá vendo? Ó, aqui eu tenho administração direta, desconcentrou, criou órgão.
Descentralizou, saiu do centro, estava tudo concentrado aqui na mão da administração direta. Descentralizei, administração indireta. Criei órgão, desconcentração também. Ó, órgão público, desconcentração. Tudo bem? Então, vamos lá. Ocorre a chamada centralização quando cria outra pessoa jurídica? Não. Beleza? Descentralização? Beleza. Mas olha só, divididas internamente em diversos órgãos públicos. Se eu me dividir em órgãos públicos, eu tenho desconcentração. Então, a alternativa correta, a letra B. Tudo bem? Então, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau. Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho. Estamos aqui dando continuidade aos nossos exercícios focados na banca IDECAN, que é a banca do seu concurso da PM Ceará. Vamos lá, então, a gente vai agora continuar fazendo as nossas questões de organização da administração. Vamos para as questões? Primeira questãozinha fala o seguinte: sobre a administração pública direta e indireta, as entidades paraestatais e os entes com situação peculiar, assinale a alternativa correta, tá? Então, só uma observação com relação ao que mencionou de paraestatais, tá? As paraestatais, elas figuram ali como terceiro setor, tá? Então, elas não compõem a administração pública, tudo bem? Quem são essas paraestatais? Por exemplo, Sistema S, SENAC, SENAI, tá? Todos esses aí não têm finalidade, né? Não tem finalidade financeira, tá? Prestam serviços aí, mas não compõem a administração pública, tá? Então, são pertencentes ali ao terceiro setor, que nós temos a administração, nós temos aí as empresas, né, privadas ali, a economia, e o terceiro setor, as entidades, né? Essas entidades paraestatais, não paranormais, paraestatais. Beleza? Sistema S, só para a gente observar aí as organizações sociais, tá? As chamadas OSs. E o Sistema S, que é o exemplo mais fácil aqui que a gente vê das entidades paraestatais, tá? Só um PS aqui para você, tá bom? Então, olha só. Letra A. As sociedades de economia mista e as empresas públicas podem revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito, não somente de direito privado, não é qualquer forma, tá? As OSs, organizações sociais, formam uma nova categoria de pessoas jurídicas de direito privado, não são, tudo bem? Não são, como eu disse para vocês, elas compõem ali o terceiro setor, não compõem a administração pública. A Ordem dos Advogados do Brasil, chamada OAB, está incluída na categoria de autarquias especiais, sujeitando seus ditames impostos à administração direta e indireta. Não, é uma organização, tá? Então, não compõe a administração também. E a letra D, né? O consórcio público, já tinha comentado com você em aulas anteriores, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Sim, então o consórcio público, ele compõe a administração indireta, mas ele é composto por entes da administração direta. Então, muita atenção com relação ao consórcio público, tá? São pessoas jurídicas aqui de direito público que integram a administração indireta de todos os entes da federação consorciados, beleza? Então, aqui nós temos compostos da administração indireta, mas os seus componentes são da administração direta. Muita atenção com relação a essa questão aqui do consórcio público. Massa? Beleza? Tranquilo? Próxima questãozinha. Centralização, descentralização, concentração, desconcentração
são práticas constantes na administração pública brasileira. Neste cenário, assinale a entidade que pertence à administração indireta da União. Instituto Rio Branco, Advocacia Geral da União. Advocacia Geral da União pertence à administração direta. É um órgão lá da União. Procuradoria Geral Federal também, tá? É a PGR, né? O Procurador-Geral da República. Nós temos aqui que é pertencente à administração direta, tudo bem? Direta. Instituto Rio Branco também, tá? Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tá? Esta daqui, tá? São as autarquias, tá? Então, é uma autarquia especial. O Instituto Chico Mendes, ele pertence à administração indireta. Serviço Brasileiro de Apoio a Microempresas. Serviço, a gente fala aqui do Senai, Senac, né? Lembra que eu falei do Sistema S? Então, quando eu falo de Sistema S, tá? Então, eu estou falando das entidades paraestatais, que são o terceiro setor. Tudo bem? Não compõe nem a direta, nem a indireta. Beleza? Então, essa é a nossa primeira questãozinha, que é alternativa. Primeira não, segunda. Segunda questãozinha, alternativa correta, a letra D, tá? Essa é uma questãozinha aqui bem pontual, é mais chatinha em relação ao fato da gente ter que saber quem é quem pertence a quem, né? Mas vamos lá. Próxima questãozinha para a gente falar se está certo ou se está errado. Olha só, a IDECAN querendo ser CESP. Sobre a organização da administração pública, analise as afirmativas a seguir. A desconcentração, viu o O de desconcentração? Procura a palavra órgão, beleza? Então tá. A desconcentração administrativa consubstancia forma de organização da administração pública em que as competências são distribuídas dentro da esfera hierárquica, de uma mesma pessoa jurídica. Perfeito, então essa primeira questão ela está correta, tá? Então, mais uma vez, quando a gente fala de desconcentração, é uma distribuição, uma distribuição de competências internas, tá? E se é interna, é da mesma pessoa jurídica, tudo bem? Lembra da mãe que pode distribuir ali as suas tarefas para os filhos? É uma forma de desconcentração, tudo bem? Então, a gente tem essa situação aqui. E é hierarquizado, ou seja, na desconcentração, se é interno, eu tenho hierarquia, eu tenho subordinação, e o meu controle interno é exercido através do princípio da autotutela, que é a minha capacidade de rever meus próprios atos. E se é minha, da mesma pessoa jurídica, eu estou controlando esses órgãos públicos, tá? Outra observação muito importante sobre órgãos públicos. A União, Estados, DF, tem personalidade jurídica, são pessoas jurídicas de direito público, tem prerrogativas. Mas os seus órgãos componentes, eles não têm, tá? Eles são desprovidos de personalidade jurídica. O que isso quer dizer? Eles não podem figurar, por exemplo, como réus. Quando você é prejudicado por algum ministério, nossa, eu fui prejudicado pelo Ministério da Defesa. Você vai entrar com um processo, por exemplo, não contra a pessoa, que a gente sabe que na responsabilidade civil a gente não processa servidor público, a gente processa a pessoa jurídica. Eu vou processar o Ministério, a Secretaria de Educação, porque ela não quis me fornecer meu boletim, né? Não, você vai processar, você vai entrar ali com uma ação contra a pessoa jurídica. Contra os ministérios? Não, contra a União. Contra as secretarias? Não, contra os estados. Contra os municípios, contra o DF. Tudo bem? Por quê? Porque são pessoas, são órgãos, né? São entidades ali desprovidas de personalidade jurídica. Órgãos públicos não são pessoas jurídicas, tá? São hierarquizadas, são subordinadas aos seus entes ali onde elas pertencem a quem as criou, né? Para distribuir internamente essas competências. Tranquilo? Então, não se esqueçam dessa questãozinha, tá? Então, voltando aqui. Então, esse primeiro item ele está perfeitamente correto, tá? A desconcentração substancia-se consubstancia a forma de organização da administração em que as competências são distribuídas
internamente, ó, dentro da esfera hierárquica, ó, tem hierarquia, de uma mesma pessoa jurídica, beleza? Segundo item, o presidente da República pode, sem necessidade de lei ou medida provisória, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Quando a gente fala, em outros momentos, né, no seu edital não está previsto atos administrativos, mas quando a gente fala do poder regulamentar, né, por exemplo, a gente fala do poder regulamentar, o poder regulamentar permite que o chefe do Poder Executivo Federal tenha a capacidade de editar decretos autônomos, tá? Esses decretos autônomos é a exceção para a inovação da lei. Então, o presidente da República, enquanto chefe do Poder Executivo Federal, sim, ele tem essa atribuição. Não é mediante medida provisória, é mediante um decreto autônomo. Ele pode falar a respeito da organização e do funcionamento da administração, desde que isso não leve à extinção de órgãos públicos, tá? Então, quando a questão ela diz aqui que o presidente da República pode, sem necessidade de lei ou medida provisória, porque não precisa, é mediante decreto autônomo, dispor sobre a organização e funcionamento da administração, desde que isso não implique em aumento de despesa, nem na criação ou extinção de órgãos públicos, tá? E pode ainda extinguir cargos, desde que eles estejam vagos, tá? Então, tudo isso o presidente da República pode fazer. Mas vale uma observação. Aqui a gente fala que é o chefe do Poder Executivo Federal, tá? Mas a gente sabe que ali, pelo princípio da simetria, os outros chefes dos outros poderes também podem fazer isso, tá? Os outros chefes dos poderes executivos estaduais podem também, os chefes dos poderes executivos distritais, do caso do Distrito Federal, pode também, dos municípios também, ou seja, não é só o presidente da República, os governadores e os prefeitos, né, pelo princípio da simetria, também têm atribuição de fazer isso aí, beleza? Tranquilo, né? Então, esse segundo item aqui, opa, também está correto. Item 3. No âmbito federal, as empresas públicas integram a administração pública indireta. Ó, no âmbito federal, a empresa, beleza. E são necessariamente pessoas jurídicas de direito privado, beleza? Mas não necessariamente com capital pertencente à União, já que, por exemplo, admite a participação de outras pessoas de direito público interno. Quando a gente fala de empresas públicas, sociedade e economia mista, existe uma diferença que quando a gente fala, olha, a sociedade e economia mista tem um capital social misto, que é 50% mais um público e o restante privado, através de modalidade societária e de sociedade anônima. Massa. Aí a gente fala, então tá bom. Então, a empresa pública, seu capital social é 100% público. Se ele pertence à União, então só pode ser da União? Não. Só estou dizendo que capital social é público, não necessariamente da União, que é o ente que ele é vinculado. Vinculado não é subordinado, tá? Porque não existe subordinação e nem hierarquia entre a administração direta e indireta, tá? Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela pode ser composta de capital social da União, de outras empresas públicas, pode, tá? De direito interno, tá? O que eu quero dizer com isso? Que esse capital social público é de qualquer pessoa pública. Tudo bem? Tranquilo? Massa. Então, essa questãozinha aqui, esse próximo item, também está correto. Vamos lá ler ela novamente. No âmbito federal, as empresas públicas integram a administração pública indireta? Sim. E são necessariamente pessoas jurídicas de direito privado? Sim. Não existe exceção nas empresas públicas, como existe nas fundações públicas que podem ser de direito público, tá? Então, as empresas públicas e a sociedade de economia mista só podem ser, sim, necessariamente, não tenham medo dessa palavra, sim, só podem ser pessoas jurídicas de direito privado, mas não necessariamente com capital exclusivamente pertencente à União. Não mesmo. Pode ser público. Quando eu falo de 100% público, não é da União, já que, por exemplo, admite a participação de outras pessoas jurídicas de direito público, tá? Se tivesse privado aqui, estava errado, tá? Por quê? Porque o capital social das empresas públicas somente
público. Então, todos os itens estão corretos. Alternativa correta aqui para a gente dessa questão, letra E. Beleza? Massa. Então, vamos lá. Próxima questãozinha. A administração pública municipal é composta pelo executivo e legislativo, poderes da administração direta e as entidades da administração indireta, como as autarquias e as fundações. São exemplos de serviços que podem ser realizados por entidades da administração indireta, exceto, tá? Muito cuidado com isso na hora da sua prova, tá? Então, ele está falando um monte de coisa, ele quer saber o que não pode ser realizado pela administração indireta. A criação da administração indireta não foi para descentralizar os serviços, mas quem exerce a atividade típica do Estado somente as autarquias. A regra é que eles vão exercer outros tipos de atividade que não sejam típicas do Estado. Entenderam? Então, vamos lá ver dentro das alternativas o que não pode, o que não é exercido ali pelo Estado, tá? Então, olha só, não pode ser executado pela administração indireta porque somente o Estado pode fazer isso. Recolhimento e processamento de lixo. A administração pode? Pode. Tá? A administração indireta pode? Pode. Ela pode distribuir ali para outras empresas privadas, inclusive, a fazer isso, tá? Fornecimento de água e captação de esgoto. Sim, são as delegatárias, tá? Aqui onde eu moro, por exemplo, a gente tem a Sabesp, né? Lá, as empresas de luz, de água, de captação de esgoto, de recolhimento de lixo, todas aqui são empresas delegatárias, tá? Manutenção de estradas e obras de infraestrutura, eu posso delegar? Posso, tem as concessionárias aí onde a gente paga os pedágios, né? Então pode também. O que não pode ser exercido pela administração indireta, porque é atividade típica e exclusiva da administração direta? Elaboração de projetos de lei e controle externo, tá? Por que isso não pode acontecer? Muita atenção no que eu vou falar agora. Na administração direta, nós temos 4 entidades, não tem? Que são os entes federados: União, Estados, DF e municípios. Beleza. Quando a gente vê lá na Constituição Federal, porque atualmente muitas pessoas estão lendo a Constituição Federal, ela fala que existem 3 poderes indissolúveis, barará, barará. Não é isso? Sim. Mas onde que os poderes eles entram nessa questão da União, Estados, DF e municípios? Em todos. Então, na União, eu tenho poder executivo, legislativo e judiciário. Nos estados, eu tenho poder executivo, legislativo e judiciário. No DF, eu tenho poder executivo, legislativo e judiciário. Nos municípios, eu tenho poder executivo, legislativo e não tenho poder judiciário. Só os municípios que não têm poder judiciário. Tudo bem? Ou vocês já ouviram falar de Tribunal de Justiça de Quixadá? Não, né? Já ouviu falar de Tribunal de Justiça do Ceará. Quixadá não tem seu poder judiciário próprio. Tudo bem? Essa é a única exceção. E quem é que cria projeto de lei? Poder legislativo, que está na União, nos estados, no DF e nos municípios. Tudo bem? Então, é por isso que, quando a questão que ela diz que a elaboração de projetos de controle externo não podem ser executados pela administração direta. Não, porque quem faz projeto de lei são os poderes legislativos, tanto da União, quanto dos estados, quanto da DF, quanto dos municípios, tá? Então, isso daí é exclusivo do poder legislativo, beleza? Tranquilo também essa questãozinha aí. Ó. Trouxe para vocês que eu queria falar. Até o exemplo aqui é o mesmo município, tá? Então, aqui na União, quem é o representante do Poder Executivo da União? O presidente. Do Poder Legislativo, Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto por outros 2, não é? Nós temos aqui a Câmara dos Deputados, tá? Nós temos as Câmaras dos Deputados e o Senado. Então, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Poder Judiciário são os Supremos Tribunais, né? Os Supremos e os Tribunais Federais. Do Ceará, quem é o Poder Executivo? É o governador. Poder Legislativo, Assembleia Legislativa. Poder Judiciário, TJ, tá? Os Tribunais de Justiça. No DF, é a mesma coisa que nos estados. Poder Executivo, governador do DF. Poder Legislativo, Assembleia Legislativa. E o Poder Judiciário, também o Tribunal de Justiça do DF.
tá? Então, é a mesma coisa aqui nos estados, beleza? Os municípios de Quixadá, quem é o prefeito, que representa aqui o poder executivo? Não sei quem é o prefeito de lá. Poder legislativo, Câmara Municipal, ó, os vereadores entram aqui. E poder judiciário, não temos poder judiciário nos municípios, beleza? Isso aqui é uma, para a gente conseguir entender onde é que esse povo entra, né? Onde que entra os poderes aí dentro das questões das entidades, dos entes federados, beleza? Vamos para a nossa última questãozinha, agora ficou muito fácil, né? A administração pública brasileira é dividida em administração centralizada e descentralizada. A primeira, que é a centralizada, constitui-se da administração direta. E a segunda, descentralizada, da administração indireta. Beleza, Decan, acabei de aprender isso. No estado de Minas Gerais, são exemplos de órgãos que compõem a administração direta, exceto... Aqui a gente nem precisaria saber o que é Copasa, né? Por quê? Porque eu já sei que o MP compõe a administração indireta, porque é um órgão auxiliar do Poder Judiciário. Auxiliar, não pertence, tá? Mas ele é do Poder Judiciário, beleza? Participa ali, auxilia. Tribunal de Contas também auxilia ali o Poder Legislativo, tá? É um órgão ali independente que auxilia, tudo bem? E a própria Assembleia Legislativa, que é o próprio Poder Legislativo, tá? Opa, é um P aqui. Poder Legislativo. Então, a Copasa, né, que a gente nem precisa saber que raio de órgão público é esse aqui, mas é a nossa exceção. A letra A é a nossa alternativa correta, beleza? Tranquilo? Então, olha só. É uma questãozinha, essas questões de organização. É bom que a gente consegue visualizar onde que entra. Porque muitas vezes, até eu mesma, um tempo atrás, quando eu estudava para concurso, eu ficava assim, gente, mas esses poderes e esses entes federados, onde que esse povo se encaixa? Onde que, né? Então, agora vocês conseguiram visualizar. A União tem os 3 poderes, os estados têm os 3 poderes, o DF tem os 3 poderes e os municípios só tem 2, tá? Não tem poder judiciário, beleza? Então, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau! Olá, tudo bem, professora Larissa Carvalho? Estamos aqui resolvendo questões da IDECAN, focado no nosso concurso da Polícia Militar do Ceará. Estamos resolvendo algumas questõezinhas de organização da administração. Algumas questões vão parecer repetitivas, que a gente viu em blocos anteriores, mas é assim que a IDECAN ela gosta de trazer esse assunto. E quanto mais questões a gente fizer, melhor vai ser o nosso treinamento. Treino, treino, jogo é jogo. Beleza? Então, quanto mais a gente treinar, melhor a gente vai conseguir aí resolver questões, fazer muito gol na hora da nossa prova, beleza? Vamos lá, então? Então, olha só. Nossa primeira questãozinha fala o seguinte: quanto à descentralização e à desconcentração, é correto afirmar que a desconcentração, ó, como eu já disse para você, ó, falou de desconcentração, a gente tem que ter uma certa atenção, né? A desconcentração é sinônimo de administração pública direta, enquanto a descentralização corresponde à indireta. Cuidado, tá? Porque a gente já viu que existe desconcentração tanto na administração direta quanto na administração indireta. Então, não é somente sinônimo de administração direta, beleza? Então, essa alternativa ela está errada. Letra B. A delegação de serviços ao particular na forma de concessão de serviços públicos, é forma de descentralização política, não é chamada de descentralização política. A descentralização política é quando cria os entes da administração indireta. Nós vamos falar aqui a respeito da descentralização por outorga, tá? Que a gente vai, eu vou mostrar aqui para você o que significa essa delegação de serviços ao particular. Tá? Mas só continuando aqui, que logo a gente pega um gancho para falar a respeito disso, tá bom? Só colocar um PS aqui, um asterisco, para a gente falar sobre isso.
Letra C. Na descentralização por outorga, que eu acabei de falar, o ente federativo pode criar entidades administrativas a respeito das fundações privadas. Não, tá? Aqui a gente fala de fundações, as fundações elas são públicas, tá? Cuidado com isso. E a letra D, a desconcentração é fenômeno de hierarquia, perfeito? Logo, pode ser observado na divisão interna dos órgãos de uma autarquia. Ó, tá vendo? Autarquia, administração indireta, ou seja, a desconcentração acontece tanto na administração direta quanto na administração indireta. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Então, fica atento com relação a essa questão, a essa observação. Aqui eu trouxe aquele asterístico sobre a descentralização administrativa. Muita atenção com relação a essa questãozinha aqui. Deixa eu só... Opa! Aí. Só uma observação com relação a essa questão de descentralização. Quando a gente fala que a administração direta, ela tirou do centro a execução de atividades típicas do Estado, ela descentralizou, porque saiu do centro, tirou das suas mãos e atribuiu a outras pessoas para fazer. Beleza. Só que a gente tem em mente que essa descentralização ela só vai acontecer para a administração indireta, para a criação da indireta, para as autarquias, fundações, empresas, sociedade. Não, tá? A delegação ela também pode acontecer para o particular, tá? E essa descentralização administrativa para o particular, ela recebe a nomenclatura de descentralização por delegação. Por quê? Porque ela vai criar uma espécie de indivíduos, né, de empresas privadas ou até mesmo ali de pessoas físicas para a questão ali das delegações. Vai delegar a esses indivíduos a realização de algumas atividades. Tudo bem? Então, muita atenção. Então, a descentralização administrativa, ela pode ser tanto para a criação da administração indireta, quanto para a criação desses delegatários, tá? Então, é aqui que entra... Opa! Então, é aqui que entra esses dois mecanismos de descentralização administrativa. Nós temos a descentralização por serviços ou outorga legal. Falou outorga, lei, puxa o legal junto. Legal significa o quê? Lei. No caso de descentralização por serviços ou por outorga legal, isso só vai acontecer mediante lei. Seja através de lei específica ou seja através de lei complementar, no caso das fundações públicas, tá? No caso de descentralização por outorga, vai transferir tanto a titularidade quanto a execução dos serviços. Tudo bem? O exemplo que a gente tem aqui, que eu sempre lembro, que é com relação à titularidade e execução. Existe mais alguma empresa de telégrafo? Existe mais alguma empresa de telégrafo de entregar a carta? Ah, professora, mas existe o Mercado Livre Express. Existe a DHL, existe... Não, eu estou falando a respeito de entregar carta, não estou falando de entrega de encomenda, tá? Existe somente uma empresa de telégrafos, que são os Correios. E os Correios não pertencem à administração direta. Os Correios são empresas públicas da administração indireta, que a administração, a União, descentralizou a execução de entrega de cartas, certo? Para essa empresa pública, tudo bem? Então, transferiu a titularidade, somente ela, e a execução do serviço. Então, somente o Correio faz isso. Existe alguma outra empresa, por exemplo, que cuida da Seguridade Social? Não. Existe alguma outra agência de vigilância sanitária que seja pública? Não. Só tem as autarquias, que é a Anvisa, por exemplo. Tá? Transferiu a titularidade e transferiu a execução do serviço, mas ninguém faz. Só eles como titulares desses serviços, tá? E aqui, então, a gente tem a criação das pessoas de direito privado, que é a própria administração direta. Isso aqui é importante, tá? Transferiu-se tanto a titularidade quanto a execução. Titularidade significa somente aquela entidade da administração indireta que vai poder executar aquele trabalho, tudo bem? E a descentralização para o particular pode ser chamado de por colaboração ou por delegação. Essa nomenclatura é mais importante para a gente. Por quê? Porque cria a espécie chamada de delegatários. São esses particulares aqui, ó, as concessionárias, que a gente vê muito em rodovias, né, em rodovias federais, permissionárias, autorizatárias, tá? Então,
empresa de esgoto, de limpeza, de recolhimento de lixo, tá? São descentralizações por colaboração ou por delegação. Nesses casos, essa descentralização, a execução desses trabalhos vai acontecer mediante contrato ou qualquer outro ato administrativo. Por quê? Porque isso é temporário, tá? Eu estou delegando somente para esses particulares durante um tempo. Aquele contrato acabou. O ato ali ele foi exaurido, extinguiu, acabou, tá? E nesse caso, ó, eu vou transferir a titularidade, só existe uma concessionária que vai fazer o recolhimento de lixo? Só existe uma concessionária de água, de esgoto? Não. Então, a gente tem a execução somente sendo transferida. Tá? A titularidade, jamais. Então, muita atenção com relação à descentralização por colaboração ou por delegação. Tá? Nesse caso aqui, somente vai transferir a execução, não é a titularidade. Porque a titularidade é uma questão de exclusividade, é somente aquele ente da administração indireta que vai fazer. Não existe mais ninguém que faça. Tá? Agora, na descentralização por colaboração, que para os particulares e para esses delegatários, vai transferir somente a execução. E é mediante contrato porque ele é temporário. Passou com o contrato ali 10 anos, 20 anos, acabou, faz uma nova licitação. Tudo bem? Tranquilo com relação à descentralização por outorga e por delegação? Então, muita atenção com relação a essa principal diferença aqui, que é a titularidade e execução, no caso da outorga legal para a administração indireta, e no caso de somente a execução aqui dos serviços para os delegatários. Tudo bem? Bem tranquilo com relação a essa questão, tá? Então, muito cuidado com relação a isso, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão. Quanto à estrutura organizacional da administração pública, é correto afirmar que na empresa pública predomina o capital público? Não é que predomina. Quando a gente fala predomina, é maioria. Aqui é exclusivo capital público, tá? Então, aqui a gente está falando de exclusividade. Então, ele é exclusivo. Nossa, meu mouse hoje está terrível. Exclusivo capital público. A sociedade de economia é uma empresa pública. Não, sociedade de economia mista é uma sociedade de economia mista. E não uma empresa pública. Pelo amor de Deus, são duas coisas diferentes, né? Letra C. Os órgãos são entidades dotadas de personalidade jurídica. Não, são desprovidas de personalidade jurídica. Em bloco anterior eu já falei isso aí para você, tá? E por fim, as autarquias são entidades de capital integralmente público, assim como as empresas públicas, tá? O dinheiro aqui é integralmente público, né? Por mais que não tenha fins lucrativos, ela precisa de dinheiro para poder sobreviver, né? E a sobrevivência vem de dinheiro público, é o nosso dinheirinho ali, tá bom? Então, a alternativa correta aqui dessa nossa questão, letra D. Próxima questão. Segundo a conhecida escritora e professora universitária, doutrinadora de direito administrativo e a porra toda, Maria Silvia Zanella de Pietro, há consenso entre os doutrinadores de que as autarquias possuem as seguintes características, exceto. Está sujeita a controle ou tutela? Lógico que está. Quando a gente fala de controle, eu estou falando de uma espécie de subordinação? Não. Eu estou falando aqui de vinculação, tá? Por que a gente fala a respeito disso? Quando a gente fala que a União, ela cria uma autarquia, né, um exemplo aqui de uma autarquia federal, duas pessoas jurídicas. Não existe hierarquia, não existe subordinação. Significa que a autarquia pode fazer o que ela quiser da vida dela? Opa, não. Tá? As autarquias, elas são ali vinculadas à União. Então, elas têm um vínculo com a União. A União vai ficar ali de olho para fazer a autarquia? Eu criei você, certo? Só que eu vou ficar de olho, vou te controlar, tá? De forma que eu vou verificar se você está cumprindo os fins pela qual você foi criado. Autarquia, você não tem fim lucrativo, você só serve para executar a atividade típica X do Estado. Se você estiver fazendo Y, opa, tá errado. INSS, sua Seguridade Social. Um exemplo, tá? A Anvisa, sua vigilância sanitária, vocês não podem, de repente, querer cuidar dos velhos. Entendeu? Então, muito cuidado com relação a isso. E quando a gente fala de controle, existe ali uma supervisão, tá? E é chamado de tutela. E aqui que fica um cuidado para você
é a casca da banana que você não pode pisar na hora da sua prova, tá? Tutela administrativa é completamente diferente de autotutela. Auto, esse prefixo, lembra o quê? Dele mesmo. Então, é interno. Existe hierarquia, existe subordinação, é interno de cada pessoa, é lá na desconcentração. Subordinação, hierarquia, autotutela. Quando eu falo de tutela administrativa, é a supervisão ali, é o controle finalístico. Esse controle finalístico é exatamente a União olhando a autarquia e falando assim, opa, você está cuidando dos velhinhos, ô Anvisa? Você está ficando doida? Sua finalidade é vigilância sanitária. O que você está fazendo cuidando dos velhinhos da Seguridade Social, minha filha? Não, tá errado. Não, eu vou agora cuidar das medições, agora eu vou virar em metro. Não, a sua finalidade é vigilância sanitária, minha filha. Então, faça isso. Se não, mediante controle, a gente pode ali romper, né? Existem multas, enfim, tudo mais, tá? Cuidado, existe controle finalístico e tutela administrativa. Isso não é hierarquia, isso não é subordinação. Porque entre administração direta e indireta só existe um vínculo, tá? Não existe hierarquia e nem subordinação, porque são duas pessoas jurídicas diferentes. Entre duas pessoas não deve haver hierarquia e subordinação. Olha que fofo isso, né? Então tá bom. Vamos lá. Volta para a questão aqui. Tá sujeita a controle? A controle e tutela? Sim. Personalidade jurídica pública? Sim. Né? Pessoa jurídica de direito público, porque tem prerrogativas públicas. Capacidade de alta administração? Sim, tem autonomia administrativa. Perfeito, tá? Generalização dos fins ou atividades? Não, tá? Por quê? Porque o fim pela qual a autarquia é criada é de atividade típica do Estado, somente, tá? E deve estar prevista na lei que cria essa autarquia. Tudo bem? Tranquilo com relação a essa questão, hein? Fica de olho, tá? Então, aqui só mais uma observação com relação às características das autarquias. São pessoas jurídicas de direito público, criadas e extintas por lei, finalidade e atividades típicas do Estado. Ó, só tem essa finalidade, não tem outra, beleza? E Metro, IBAMA, INSS, Banco Central, agências reguladoras, já pensou, falou assim, não, eu aqui sou a Anvisa, uma agência reguladora, né? Agência de vigilância sanitária. Eu agora vou começar a imprimir dinheiro, vou virar Banco Central. Ô, minha filha, se liga, seu fim é um só, é só atividade de vigilância sanitária. Você não pode acordar e falar, não, hoje eu quero imprimir dinheiro. Não, não pode, tá? Muito cuidado com relação a essa questão, então. Massa, suave. Quando o Estado cria pessoas jurídicas transferindo, ó, cria pessoa jurídica, transferindo a responsabilidade pelo exercício de atividades administrativas que lhe são pertinentes, tem-se o fenômeno da... Então, olha só, se eu criei outra pessoa, eu tenho aqui administração direta, certo? Vou criar outra pessoa jurídica, eu criei administração indireta, que é outra pessoa jurídica, lembra? Não tem hierarquia entre as pessoas, não existe subordinação entre duas pessoas, não deveria, tudo bem? A gente tem qual fenômeno aqui? Atividade gerencial? Não, a atividade gerencial da administração gerencial é o que levou a isso aqui, tudo bem? Centralização administrativa, centralização é dentro da administração direta, dentro dela mesma. Descentralização administrativa, opa, se eu tenho aqui duas pessoas jurídicas, sim, descentralização administrativa. Desconcentração, eu estou falando de criação de órgãos? Não, tá? Então, eu não tenho a desconcentração. Deixa eu ver, aqui, eu fazendo esse desenho horroroso e tendo aqui um resumo bem bonitinho, coloridinho, para vocês entenderem, né? Então, aqui nós temos a descentralização, como eu disse na questão anterior. Não tem hierarquia, não tem subordinação, é chamada de tutela. Por que a gente não pode confundir tutela administrativa com autotutela? Porque são dois fenômenos completamente opostos, tá? Então, cuidado. Existe essa vinculação, esse controle finalístico. Ó, coloquei um asterisco. Por quê? Porque em algumas questões, algumas provas, elas trazem outra terminologia, chamada de supervisão ministerial.
conceito de supervisão ministerial, tem que ter cuidado. Ministerial, ministério, Estado tem ministério, por um acaso? DF tem ministério, por um acaso? A supervisão ministerial, então, só vai acontecer quando esses entes da administração indireta estiverem vinculados ao Ministério da União. Aí sim, a gente pode falar em supervisão ministerial, que é esse mecanismo de controle. Mas enquanto eu não estiver falando de ministério, não preciso falar de supervisão ministerial. Não tem ministério, tá? Eu tenho secretarias, vou falar de supervisão secretarial? Não, isso não existe, tá? Então, existe a supervisão ministerial quando existe um vínculo com ministérios. Beleza? Então, tá bom. Mais uma observação aqui para você depois pausar esse vídeo, tá? E fazer esse quadro aqui no seu material depois, com muito carinho, colocar numa cartolina, colorida mesmo. Por quê? Porque a cor vai te ajudar a lembrar na hora da prova, tá? Próxima questão aqui para a gente finalizar o nosso bloco. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, certo? Certo, não é para julgar certo e errado, né? O cara que falou. Aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado. Perfeito? Em relação à desconcentração, assinale a alternativa incorreta, tá? Desconcentração a gente busca por órgão, não é isso? Beleza. Letra A, então ele quer saber a incorreta. Vamos lá. O órgão apenas integra a pessoa jurídica como parte do ciclo interno. Sim, órgão público é distribuição interna de competências, divisão interna de competências, sendo ente despersonalizado, incumbido de funções determinadas. Sim, tá? É como se a gente imaginasse que o órgão federativo, a União fosse a casa, nossa casa, certo? Só que aí aquela musiquinha, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Você entrava na casa, as pessoas faziam tudo no mesmo lugar? Não, aí a administração falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos desconcentrar esse negócio, vamos criar divisões internas? Vamos. Na sala se assiste TV, na cozinha se cozinha, né? No banheiro faz as necessidades, no quarto a gente dorme. Beleza? Beleza. Divisão interna de competências. Cada um desses órgãos, cada uma dessa parte da nossa casa tem uma atribuição específica. Tudo bem? É subordinado à casa? É. É hierarquizado à casa? É hierarquizado à casa, tá? Então, tem personalidade jurídica? Não. Você vai processar a sala? Você processa o quarto? Não, você processa a casa, tá? Beleza? Só pra gente conseguir, só pra gente conseguir associar isso daí, tá? Então, incumbido de funções determinadas. Letra B. A repartição das funções entre os órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica afasta a vinculação hierárquica. Não, meu filho, faz justamente atrair essa vinculação hierárquica. E a banca foi safadinha, porque ela colocou a palavra vinculação, mas se fosse vinculação, de qualquer forma ia estar errado, né? Hierarquicamente não vai ser afastada, a hierarquia ela se mantém. Onde tem órgão, tem hierarquia. Tá? Então, como a questão ela perguntou a alternativa incorreta, a letra B, a nossa alternativa é incorreta, tá? Porque ele fala que, por ser um órgão público, por eu estar criando um órgão público dentro de uma mesma pessoa jurídica, isso é desconcentração, eu estou afastando, eu estou retirando a hierarquia, porque é dentro da mesma pessoa jurídica. Mas se é dentro da mesma pessoa jurídica, é aí que tem hierarquia mesmo, tá? Então, não, tá? É completamente errada essa questão. Letra C. A Constituição de 88 elencou, dentre as reservas legais, a exigência de lei formal para a criação e extinção de órgãos e ministérios da União. Sim, perfeito. É isso aí. E a letra D. É dispensada a edição de lei para a transformação ou reengenharia de órgãos públicos por ato privativo do chefe do executivo, quando estes fatos administrativos configurarem mero processo de organização da administração. Correto, tá? Então, cuidado, tudo bem? Repartição de funções não afasta vinculação hierárquica, tá? O fato de estar desconcentrando já é interno. Já criei órgão, só é interno, tudo bem?
E se é interno, autotutela, tenho hierarquia, tenho subordinação. Beleza? Então é isso daí, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!